de trabalho no mercado de trabalho aí, ele é muito extenso. E se a gente pensar principalmente na importância da pecuária para o nosso Brasil, para a economia do nosso país, né? Nós precisamos realmente de muitos médicos veterinários, lógico que juntamente com agrônomos e zootecnistas, para melhorar cada vez mais um dos principais alicerces, um dos principais pilares da nossa economia. Então, em resumo, assim, né, seria mais ou menos a área de atuação em clínica mesmo. A gente ressaltou muito a produção animal, mas não deixa de ser um dos focos mais presentes da veterinária, é o trabalho em clínicas, né? E dentro de uma clínica nós podemos ser... vale ressaltar uma coisa que eu queria trazer para o nosso debate, que a Ana até falou assim, muitos proprietários tratam seus animais como filhos, mas eles não tratam o veterinário como médico. E isso é muito sério, tá? Porque nós somos médicos da mesma forma que um médico humano é médico. E dentro da veterinária, imaginem para pensar, eu não estou, pelo amor de Deus, desmerecendo a medicina humana, mas o médico, ele estuda o quê? O humano. O veterinário estuda o quê? O boi, o porco, a galinha, o periquito, a cobra, o gato, o cão, o sapo, o cavalo, tava me esquecendo, a tartaruguinha. Então, sim, gente, nós nos especializamos, tá? Se você não chama aquele veterinário que tá lá na sua fazenda e fala assim, ô, doutor, meu cachorrinho tá vomitando, o que eu posso fazer? Nós nos especializamos, tá? E tem todos os tipos de especialização, cardiologia, reumatologia, oftalmologia, dermatologia, todos esses campos que nós temos na medicina humana, nós temos na medicina veterinária, inclusive na área de cirurgia. E também a área de produção, né, pra gente finalizar só esse esclarecimento sobre as áreas de atuação. E na produção a gente tanto entra dentro das propriedades como no pós-propriedade, né? Inspeção dos produtos de origem animal, controle de qualidades, responsáveis técnicos por essas fábricas, né, que produzem tanto produtos de origem animal quanto, gente, fábricas de rações de alimentos para os animais. Também tem que ter um veterinário como supervisor, tá? Então a gente supervisiona o que vai para a mesa do humano, mas a gente também supervisiona o que vai lá para o coxo do nosso animal, tá? Muito bem. Então nós vamos fazer um break agora. E daqui a pouco a gente volta, já deixa aqui, eu quero saber o que é biotério. Não responde agora. Nos próximos capítulos. Muito obrigado, está ouvindo Olhar Facica na Montanhesa FM. Olhar Facica. Estamos de volta com o programa Olhar Facica, aqui pelos estúdios da Rádio Montanhesa 97,1. Meu nome é Ademir José de Abreu e estamos hoje com as professoras Bárbara e a professora Ana Paula Castro. E o bom de fazer programa ao vivo é isso, né? A gente faz uma pauta e a gente vai aprendendo um pouquinho, eu tenho minhas curiosidades. E agora eu pergunto para vocês, eu quero saber o que é biotério. Me tira essa dúvida, qual das duas pode tirar? E a Bárbara fala melhor sobre isso. Né? O que é o biotério? Vamos primeiro contextualizar, né? De onde que veio essa dúvida do professor Ademir. Porque parte dos meus trabalhos desenvolvidos tanto no mestrado quanto no doutorado foi feito no Biotério Central da Universidade Federal de Lavras. E ele chegou a me perguntar assim, o que é um biotério? É como se fosse um viveiro? E é mais ou menos isso em termos gerais, tá? Biotério é um local onde a gente faz criação, por assim dizer, de animais utilizados para pesquisas, tá? Então são de animais laboratoriais, por assim dizer. Então, de forma geral, nos biotérios a gente faz, é como se fosse uma fazenda com o ambiente totalmente controlado, tá? A ração é controlada, a temperatura é controlada, a umidade é controlada, a ventilação é controlada, quantidade de oxigênio, tudo que tem no meio é controlado. Por quê? Porque nós temos que produzir animais com a melhor qualidade sanitária. O que quer dizer qualidade sanitária? O animal mais saudável possível para a gente utilizar eles nas áreas de pesquisa. Né? Geralmente os biotérios são compostos por camundongos, por ratos, né? Às vezes por coelhos, que também são utilizados em bastante pesquisas de vacinas. Peixe, né? Da UFLA a gente tem um biotério central, ele é bem composto na área de peixes, e a gente começa devagar, né? Que hoje em dia nós temos uma raça de peixe, né? Por assim dizer, na verdade eu não sei, agora eu fiquei na dúvida se é uma raça ou espécie, que é o zebrafish, que
que é chamado novo camundongo, né? Que eles estão sendo utilizados como modelo experimental para humanos. E seria isso, biotério, tá? Então tá aí tirada a minha dúvida. E agora, as meninas puderam, as polêmicas. A gente tem essa questão da ética profissional em pesquisa, o confinamento de animais, deve ter outras polêmicas aí na profissão médica veterinária, doutora Ana Paula. Eu acho até muito importante a gente levantar essa questão aqui, porque quando a gente coloca animais, né, nas nossas discussões, a sociedade acaba tendo uma visão um pouquinho distorcida de algumas coisas. Então é muito importante a gente ressaltar que qualquer tipo de pesquisa, assim como acontece na medicina humana, qualquer tipo de pesquisa que envolve animais, ela passa por uma avaliação muito criteriosa por um comitê de avaliação do bem-estar animal, né? O que a gente chama de bioética. Então, nenhuma pesquisa com nenhum tipo de animal é conduzida sem antes passar por essa avaliação muito criteriosa. E aí a gente fala de qualquer centro de pesquisa, né? Seja ele particular, seja ele público, nas nossas instituições federais. É sempre muito bem prezado pelo bem-estar animal. Ana, você me permite interromper? Claro, fique à vontade. É só porque eu era da comissão de bioética, né, de uso de animais lá da Universidade Federal de Lavras. Eu compunha a comissão. É importante a gente ressaltar, gente, essa comissão ela não é formada só por médicos veterinários, tá? Ela é uma comissão multidisciplinar. Eu tinha professores da administração, da matemática, da biologia, da área de humanas. Tudo isso para tirar o foco um pouquinho do veterinário e trazer essa parte humana para dentro da pesquisa. Então, um comitê multidisciplinar, onde a pesquisa só vai ocorrer se ela é estritamente necessária. A gente nunca submete um animal a pesquisa, ela não é estritamente necessária, se ela vai gerar algum produto de relevância para a sociedade e sempre dentro de todos os critérios de bem-estar animal, tá? Nós temos diretrizes da União Europeia muito pesadas com relação às questões de bem-estar animal e todas elas são muito bem seguidas. Como eu disse, a temperatura é controlada, a umidade é controlada, o oxigênio é controlado. Eu até falava pro pessoal assim, quando eu tava estressada, eu ia lá pro biotério. Porque eu ficava naquele meio de ar-condicionado, de ar puro, sabe? Os animais, eles estão enclausurados, por assim dizer? Sim, eles ficam em gaiolas, eles ficam em baias, mas sempre mantendo a proporção adequada, tá? Eu não vou saber falar em números. Por um camundongo viver bem, ele tem que ter o espaço de 2 metros quadrados, por assim dizer, ele vai viver nesse meio, tá? Então, pode existir, né? Houve algumas polêmicas de pesquisa, como o professor falou do shampoo naqueles beagles que estavam sendo maltratados. O pessoal até brincava com os beagle mutantes, né? Assim, o que pode acontecer? Claro, né? A gente sabe que pessoas corruptíveis existem no mundo inteiro. Em qualquer meio, né? E em qualquer meio também, não só na veterinária. Falta gente corrupta. Mas a fiscalização, né? E os princípios de uso de animais para pesquisa são muito rígidos, muito. E a gente sempre pensa primeiramente no animal. E é importante ressaltar também, Babi, você falou em números, a gente nunca trabalha com um número de animais maior do que aquele que a gente realmente precisa na pesquisa. A gente tem maneiras, né, de fazer isso através de cálculos estatísticos, né? O Ademir é o nosso estatístico, né? Sabe falar disso melhor do que a gente. Mas a gente nunca trabalha com um número acima daquilo que a gente realmente precisa para testar aquela nossa ideia, para saber se aquilo é realmente válido ou não. Então, acho que isso é uma outra coisa importante da gente deixar bem claro aqui também para os nossos ouvintes. Eu gosto dessa parte particularmente porque às vezes as pessoas pensam que estatística é só uma coleção de números enforcados para falar aquilo que nós queremos ouvir, né? E existe... Pelo contrário, às vezes eles não falam o que a gente quer ouvir. Exato. Já vi pesquisas que não deram aquilo que a hipótese inicial previa. Mas é importante, hoje existem métodos de simulação de Monte Carlo, você tem simulações computacionais, que você, antes de partir para a pesquisa de campo, você já tem uma série de certezas lógicas para aí sim validar uma hipótese já mais consubstanciada. Para o amigo que não nos conhece, às vezes me vê como coordenador de administração, eu também sou formado em matemática e também possuo mestrado em matemática e estatística também. Então,
falando agora, tem um pouquinho mais de polêmica, mas vamos falar de coisas, porque o horário vai passando e a gente não vai percebendo. A gente volta pra falar só disso, tá? Coisa pra conversar, né? Fatos e versões, né? Fazendo até um... Mitos e verdades. Mitos e verdades da medicina veterinária. Próximo quadro. Mas tem algum que assim que daria pra colocar pro ouvinte agora, um assim que salta os olhos? Eu vou falar o tema e a Ana Paula vai falar sobre ele, tá? Que é a questão de uso de hormônios na produção animal, tá? E o intuito disso na saúde humana, tá? Só frisa pro ouvinte, mais ou menos usa o hormônio aonde? Tá. Nas A aves. gente vê mais o foco nas aves, né? Porque aquele franguinho que pega 2 quilos em 40 dias, aí todo mundo fica assustado. Tá atacando hormônio nesse frango, esse hormônio tá vindo pra mim. Mas não é bem assim que a coisa funciona. É por isso que as crianças de hoje são muito precoces, crescem muito. Eu acredito que seja o casamento dessas duas coisas, né? Uma alimentação adequada e melhoramento genético. Hoje nós trabalhamos com os melhores animais geneticamente falando. Então, não tem hormônio na carne, né? Isso é um dos maiores mitos da medicina veterinária e zootecnia, com certeza. O que seria esse melhoramento genético, né? Dando uma contextualizada. A gente tinha nossa granja há 100 anos atrás e a gente via que sempre aquele animal crescia mais que o outro. A gente pegava aquele animal que crescia mais que o outro e cruzava ele com aquela fêmea que crescia mais que o outro. E assim a gente vai selecionando os melhores animais e quando a gente vai fazendo esses cruzamentos a gente consegue produzir o frango que a gente vendia, tá? Além de, gente, Ana Paula falou a palavra mais certa, é um desmerecimento de um trabalho de décadas do melhoramento genético. Mas outro ponto é que seria inviável administrar hormônio nesses animais, tá? Hormônios são substâncias que têm um tempo de meia-vida muito curto. O que isso significa? Assim que ele cai no nosso sangue, ele é degradado. É muito rápido. Num galpão de frango, eu tenho milhares de frangos no mesmo galpão. Gente, é milhares mesmo. É 5 mil alves no mesmo galpão. Imagina se eu tivesse que dar todo dia hormônio para 5 mil aves. Haja abomina, né? Não, aí a gente tem entra até, como. né, não só numa questão de ética, mas também de econômica, né? Economicamente não seria viável. Era melhor vender nosso frango raquítico do que dar hormônio para ele, tá? Agora dá milho, né? É. Meninas, uma coisa que nós estamos falando, e aí já caindo nesse ciclo, ou nessa vertente econômica, nós temos o impacto, né, do agronegócio, nós vamos falar daqui a pouco, mas a questão das carnes. O Brasil é um bom exportador, é o maior, e essa questão do controle, da produção científica, vocês já tiraram esse mito aí do hormônio, ou seja, é uma carne saudável, tem fiscalização, mas como é o Brasil no mercado mundial, quais são os impactos nisso e as oportunidades para o médico veterinário também observar esses números, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da bovinocultura, que tá mais na minha praia, e depois a Bárbara fala um pouquinho da suinocultura. O Brasil, pessoal, quando a gente fala de rebanho comercial, e eu não estou falando de rebanho total, nós temos o maior rebanho comercial do mundo, tá no nosso país, envolvendo aí bovinos tanto de corte quanto de leite. Se a gente pensar em rebanho total, a gente fica atrás só da Índia, mas aí tem a questão, né, da vaca sagrada, então em número de animais eles ficam na nossa frente, mas em questão de rebanho a fins comerciais, bovino, nós temos o maior rebanho do mundo inteiro. E nós estamos na 4ª posição de maiores produtores de leite do mundo e somos os maiores produtores e exportadores de carne bovina no mundo inteiro. E aí, já puxando